Esse vídeo é uma mescla de como eu comecei a investir e como eu saí de uma dívida de mais de 7 mil reais no cartão de crédito. E o que muda na vida, tá? A partir do momento que você sai das dívidas e junta ali seus primeiros R$ 1.000. Então, gente, hoje eu vou contar um pouco o que aconteceu, né? Porque eu contraí essa dívida, eu vou contar, assim, como estava a minha situação financeira na época, minha situação financeira antes de contrair essa dívida, por que eu fiz e como que depois eu saí dela e consegui já juntar ali um valor que eu não tenho tanto, tá? Eu não tenho um valor alto, né? Tipo, de reserva de emergência, coisa e tal. Eu ainda não tenho a reserva completa. Mas eu consegui juntar um valor bem significativo e eu vou fazer alguns vídeos depois, tá? Contando o que mudou na minha vida depois de juntar os primeiros 5 mil, 10 mil, 20 mil, enfim. Uma das coisas, né, foi... Eu quase zerei, digamos assim, o meu porquinho, né? Pra dar entrada nessa casa. Uma das coisas foi que eu, hoje, não moro de aluguel, estou morando aqui nessa casa. Eu vou contar um pouco da tragédia do que foi ali, né, na época da pandemia e algumas coisas que aconteceram, tá? Eu fiz faculdade muito cedo e me formei muito cedo. Eu entrei na faculdade federal, então não paguei pra fazer faculdade, graças a Deus, porque eu nem tinha condições, tá, de pagar. Eu entrei aos 17 anos e me formei ali. Eu demorei 5 anos, tá, porque eu tranquei um semestre, enfim. Então eu me formei com 21 anos pra 22. Isso lá no início, lá no fim de 2014 e início de 2015 eu peguei ali meu diploma, né, fiz a formatura. Então comecei a trabalhar, nessa época, já em 2015 eu fiz um concurso público, passei, e fui chamada ali no início de 2017, tá? Eu trabalhei como funcionária pública por um pouquinho mais de um ano, só que eu sempre quis viajar, eu sempre quis fazer missão, ser voluntária e fora do país, né, eu sempre quis fazer missão transcultural, isso ainda é uma coisa que eu quero muito. Eu quero fazer alguns vídeos contando, tá, sobre minhas missões. Depois de um ano e pouco, eu saí do concurso. Eu queria até fazer uma licença interesse, enfim. Só que ia demorar, ia ser muito burocrático, né? Por muitos motivos, isso eu conto em outro vídeo. Eu preferi pedir exoneração. Nessa época eu tinha 24 anos quando eu fui nomeada e tinha 25 recém-feitos quando eu pedi exoneração. Um dos motivos é que eu, né, tinha toda uma ideia, assim, de que se eu tivesse ali por mais tempo, depois que passasse o estágio probatório, eu ia estar ganhando muito mais. Enfim, por vários motivos eu sei que eu não teria coragem de fazer isso depois. Então eu aproveitei que eu ainda era nova, a minha mãe tinha uma empresa que ela ganhava muito bem, ela nunca administrou muito bem, tá? E isso faz um pouco parte da minha história de como eu me endividei. Mas eu juntei ali dinheiro, eu comprei um carro e juntei um bom dinheiro pra fazer essas missões. Eu fiquei um ano fora e eu não podia trabalhar e eu tinha que pagar tudo em dólar. Eu voltei desempregada, tive que voltar a morar com a minha mãe, que eu até então morava sozinha, né? Eu tive que mudar de cidade quando eu passei no concurso, morava sozinha, pagava minhas contas, comprei o carro, aquela coisa, vendi o carro pra comprar a passagem pra ir pra Índia. Eu voltei sem carro, sem dinheiro, sem emprego, né? Isso em 2019, mas até então isso não era um problema, tá? Então era uma ideia minha fazer Uber. Eu não tinha aquela necessidade de tipo, eu vou passar fome por estar fazendo isso. Então foi uma das coisas, né, que eu pensei, eu sou jovem, é fácil eu conseguir trabalho. A minha mãe tinha um carro ali que eu podia fazer Uber, ela tinha uma empresa que tava estável, né, que, tipo, ela ganhava bastante dinheiro com viagens, com turismo. Eu me baseei nessas coisas, porque eu sabia que se fosse hoje em dia, eu já teria uma outra mentalidade por estar mais velha, enfim, por N motivos, só que eu não imaginava que ia acontecer tudo que aconteceu, né, pandemia, etc. E eu vou contar aqui um pouco, né, do caos que foi ladeira abaixo e como, enfim, eu consegui de estar me afogando pra ressurgir assim, né, e conseguir parar de me afogar financeiramente. Algumas coisas que é muito importante falar é que eu tenho um cartão de crédito, assim, desde a adolescência, desde a época da faculdade. Eu nunca usei, a primeira vez que eu usei foi quando eu fui morar fora do Brasil, e porque não tinha, na verdade até tinha outras maneiras, né, só que não eram tão conhecidas. O YouTube ainda não era essa, tipo, não tinha tanta informação assim, então, né, principalmente de área financeira, eu não tinha muito conhecimento, então eu pagava muita taxa, tá, lá fora. Eu tinha bastante crédito, digamos, porque eu tinha um cartão já bem antigo, e eu sempre fui muito responsável, né, nessa época, mesmo gastando, assim, muito, eu tava sempre em dia, eu nunca deixava atrasar, enfim. Quando eu voltei, eu pensei, bem, eu vou fazendo Uber e vou montar o meu estúdio pra dar aula, um instituto de artes, e vou ficar dando aula e quando abrir concurso eu faço, né? Enfim, eu pensei em várias possibilidades. Isso era 2019, por vários motivos, assim, eu fiquei muito mal. Então eu comecei a estudar pra concurso porque eu não conseguia sair de casa, tá? Por N motivos. No início de 2020 eu realmente aluguei um espaço, tá? Onde eu fiquei com ele pagando por uns 7 meses. A pessoa fez umas coisas que não deviam, então eu nunca consegui abrir, tá? Porque tinha vários problemas que não me permitiam abrir. E ela nunca me contou e escondeu o máximo possível, né? Tipo, e eu decidi que eu não ia processar, enfim, eu orei muito, assim. Mas foi bem frustrante, bem revoltante, tá? Eu fiquei muito chateada. E eu já tava com algumas questões emocionais ali, eu tava com burnout, não sabia, em 2019.
E aí, quando eu tava assim, bem, né, tudo, tipo, ligado no 220 pra fazer as coisas acontecerem, veio a pandemia. E mesmo assim, eu poderia ter aberto dando aula ali pra uma pessoa por vez, aquela coisa. E depois eu poderia até dar aula pra mais gente, né? Depois de um tempo foi permitido abrir tudo. Só que por esses problemas dessa pessoa com esse prédio, que ela não resolvia, não me contava qual era o problema. Demorou muitos meses pra conseguir entender, porque isso era um problema com a luz. Só que a rede estava fechada, a rede de luz, então eu não conseguia me comunicar com eles. E então eu desisti. E isso foi algo assim muito, muito frustrante, tá? Foi, digamos assim, um balde de água fria. Como eu falei, a empresa da minha mãe era de turismo e era pra fora do estado, que por bastante tempo foi proibido, né? Tipo, de viajar, né? De um estado pro outro, os ônibus, então também fomos muito afetados por causa disso. Eu cheguei a fazer Uber, tá? Por pouco tempo nessa época, passando risco e tudo, assim. Então, pra quem não sabe, eu sou professora, tá, gente? Então, tipo assim, bora lá, vamos realizar os sonhos. Isso é uma coisa importante, sabe? Você não ter medo de realizações. Claro, né? Tipo, seja coerente, seja prudente. Só que tinha a questão de que a minha mãe, ela nunca se programou, ela nunca guardou dinheiro, ela nunca fez reserva nem pra ela, nem pra empresa, nem pra nada. Ela meteu os pés pelas mãos, ela se envolveu com coisas que não era pra se envolver. Ela contraiu uma dívida gigante lá. Em um dado momento, ela queria pagar um valor e eu estava desempregada, digamos assim, eu ajudava ela na empresa dela, dava algumas aulas particulares, queria abrir ali uma empresa que deu esse problema, né? Então eu resolvi que eu ia ficar estudando para concurso e fazendo vídeos, né? Eu ajudava ela na empresa e tudo, só que eu estava desempregada, né? Tipo assim, eu não tinha um trabalho formal. Então eu buscava ajudar ela o máximo que eu podia e gastar o menos, né? O mínimo. Ela pediu para eu fazer um empréstimo, tá? Para pagar o valor, enfim. E eu fui no banco. Isso era 2021, eu acredito, tá? Que a situação tava. Ou era fim de 2000. Eu acho que era fim de 2021, tá? Que a situação tava, tipo, insustentável, né? Ela tinha feito muitas cagadas, né? Pra não usar outra palavra. E a ponto de que ela teve que vender a casa e perdeu a casa, tipo, né? Que foi extremamente suado para conseguir a casinha e ela perdeu pra poder pagar essa dívida, enfim. Só que aí, quando eu cheguei no banco, tipo assim, era 4 mil de empréstimo e eu ia pagar, tipo, mais de 8 mil, sabe? Era uma coisa muito absurda, assim. E aí eu ia pedir pra uma pessoa aumentar o meu crédito no cartão. E eu pensei assim, bem, que aí eu, né, vou pagar menos juros e eu vou pagar ali direitinho, né? E eu até então não queria me meter nas finanças da minha mãe, da empresa dela, porque, tipo, eu estava ajudando ali, mas não era a minha empresa, eu não queria me meter, né? Essa questão é complicada, né, gente? A gente ficar se metendo assim onde não é chamado, sabe? Então, eu até então tava, né, tentando não me meter muito, mas de vez em quando eu falava alguma coisa, eu tentava dar uns conselhos, assim, né, não que eu fosse ouvida. Eu pedi, quando eu fui abrir o meu aplicativo pra, tipo, perguntar se era possível ela aumentar o meu crédito, eu vi que a mulher tinha aumentado sem me falar nada pra 7 mil reais, sabe? E aí eu vi, cara, tudo bem. Tipo, eu inclusive até baixei, né, o limite, eu não gosto de ter muito limite. Eu nunca gostei muito de usar cartão, né, e, tipo, tem pontos, tem não sei o quê. Um dia quando eu tiver paciência pra ver isso direito, sabe? Cashback, esses negócios. Porque a verdade é que eu nunca gostei de dever nada. Eu sempre comprei tudo à vista, desde adolescente. Eu sempre juntei tudo assim, até ter o valor. Se eu não tenho pra comprar esse mês à vista, quer dizer que eu não preciso agora. Às vezes meu tênis estava furado, não importa. Eu tava pegando chuva, cheguei a ficar gripada muitas vezes, doente muitas vezes, por ficar o dia inteiro com o pé molhado, porque eu saía na chuva de manhã e voltava tarde da noite e tinha passado o dia inteiro com o pé molhado, sabe? Então muitas vezes eu fiquei doente por causa disso. Mas, cara, não tem pra comprar à vista, não vou comprar, simples assim, sabe? Então eu passei muito perrengue, assim, nesse sentido, e é uma coisa que eu levo até hoje, cara, não tem pra comprar à vista, quer dizer que não é pra comprar agora, entendeu? Então, tipo, a não ser coisas muito grandes que eu comprei, tipo, foi o carro, que aí, igual em poucos meses, eu pagava, tipo, 2 parcelas, foi direto com uma pessoa, né, eu pagava pra sair logo disso, e agora o financiamento da casa, né, então eu sempre, tipo, que é um dinheiro que realmente, pra pagar à vista é complicado, né, mas eu sempre tive muito isso, tá, isso há 20 anos atrás, né, quem que me ensinou isso? A Bíblia, tá, gente? A Bíblia fala que você não deve dever nada pra ninguém, a não ser o amor. Então eu tenho muitos princípios que eu sigo, tá? E um dos princípios também é que a Bíblia fala que você não. Se você seguir a Deus e aquilo que ele fala, você não vai precisar pedir emprestado, mas você vai emprestar muitos. Então eu sempre falei pra Deus assim que eu nunca ia pedir empréstimo no banco, sabe? Então pensa o quanto eu tava me sentindo incomodada por estar indo lá, sabe? Que eu vi que não tinha outra solução, digamos assim. Mas eu fui orando, pedindo pra Deus pra ele dar outra solução. E realmente eu não precisei pedir emprestado, né? Tipo, empréstimo, né? Foi ali no cartão de crédito. E também tem uma outra palavra que fala
que você não deve emprestar o seu nome pra ninguém, tá? E se você emprestou, se você ficou como fiador de outro, você deve ir correndo buscar resolver isso, assim como sua vida, sabe? Tipo, como se sua vida dependesse disso. Então a Bíblia, ela tem muitos conselhos que servem pra vida financeira de uma maneira muito direta, assim, sabe? E que nós deveríamos levar a sério. A Bíblia também fala que o tolo, ele assim que recebe o salário, ele gasta tudo que tem, mas que o prudente, o sábio, ele sempre tem ali de sobra, ou seja, ele não gasta todo o seu salário, ele sempre tem ali um valor e sempre, tipo, usa expressões assim que na época era mosto, vinho, coisa tal, que eram as coisas que eram o salário da época, né? Mas você vai entender o contexto, você entende, né, tipo, que está falando ali sobre investir, sobre poupar e investir, né? Enfim. Então, eu cresci comendo a Bíblia, então eu tinha isso na minha mente, várias coisas assim nessa área financeira. Eu não sabia como investir, eu não sabia como fazer muitas coisas, não existiam canais de finanças igual tem hoje. Então, na verdade, nem existiam, né? Eu acho que talvez o único era Primo Rico, mas eu não procurava essas coisas, eu nunca fui atrás de saber. Mas, assim, né, aconteceu isso, tipo, e eu peguei e fiz essa conta ali de 7 mil, né, foi uns R$ 1.000 de juros, mas, tipo assim, um negócio que era 4 ia virar 8, então eu consegui 7 virar 8, digamos assim, né. Só que aí eu fiquei com uma conta de 10 parcelas de R$ 700 no meu cartão, fora que tinha ainda, se eu não me engano, eu tinha comprado esse celular aqui, tá, gente, ele faz anos já, e eu tô gravando pelo celular, né? Eu sempre gravo pelo celular. E fora, tipo, alguma outra coisinha, assim, que eu não me lembro. Ah, tá. É uma oferta que até hoje eu dou, tá? Mas era, tipo, R$ 20, assim. E igual pra uma pessoa que tava desempregada, qualquer valor é valor, né? Ainda mais na época da pandemia. Mas, desempregada, mas eu acabava trabalhando muitas vezes mais do que hoje em dia, dando aula na minha área, como concursada, ganhando muito mais, enfim. E eu me sentia, tipo assim, ai, eu não posso opinar, não posso falar nada, não posso comprar nada, não posso fazer nada, porque, ai, eu estou aqui. Eu ajudava na empresa, mas eu me sentia, tipo assim, ai, eu tô tendo que morar na casa da minha mãe, eu tô tendo que gastar do dinheiro dela. É complicado, né? Porque, tipo, eu trabalhava, muitas vezes eu tinha que dormir de madrugada, acordava de madrugada pra receber, né, o ônibus. E eu não tinha esse reconhecimento. Claro, a minha mãe, graças a Deus, sempre me deu, né? Só que a empresa não era só dela, né? Não era feita só por ela. Mas isso é papo também pra outros vídeos. Mas o fato é que quando eu realmente coloquei dinheiro meu ali, o meu nome, principalmente pra uma coisa que poderia virar uma bola de neve gigantesca, porque a gente tem história de pessoas que, tipo assim, fizeram compras de, sei lá, R$ 2.000 e virou 1 milhão, entendeu? Imagina a minha, que era 7 mil, tá? Então, ali eu comecei a realmente me meter mais, né? E como é que eu fiz? Porque se eu não tivesse feito isso, sim, ia virar uma bola de neve. Então, eu comecei a realmente, como eu recebia alguns valores, né, por esse trabalho, então eu comecei a, primeiro, pegava e ia juntando, né, qualquer valorzinho de venda que eu fazia, coisas que sobravam, assim, eu ia colocando lá até fechar esses R$ 700, até fechar o valor ali da fatura. E, tipo assim, chegou, acho que foi início de 2022, tá? Aonde eu estava, tipo, muito mal. Minha mãe não estava no Rio Grande do Sul, eu estava muito mal financeiramente, assim. Eu decidi que eu ia, tipo, eu orei muito, sabe? E Deus colocou no meu espírito, assim, que por um mês eu devia apertar o cinto, apertado, bem apertado, sabe? Gente, eu tava numa situação que se, tipo, acabasse o gás, eu não ia ter como comprar pra cozinhar pra comer, entendeu? Então eu resolvi, né? E Deus colocou muito forte, assim, que eu só ia ter que fazer isso durante um mês. Mas eu ia fazer o tanto que fosse preciso, sabe? Eu tava lá ainda com vários meses, né, dessa dívida. E eu peguei e fiz, assim, de, tipo, eu não sair com o carro aquele mês, nem pra ir pra igreja. Se eu não tivesse carona, eu simplesmente não ia. E as pessoas lá na igreja contavam muito comigo. Então eu pensei assim, cara, se eles realmente estão contando tanto comigo, se eu sou tão importante assim, eles vão dar um jeito de me buscar, porque eu não tenho dinheiro pra Uber, não vou colocar gasolina. Então era isso. E eu dava carona pras pessoas, sabe? Então muitas vezes eu, às vezes, fazia o dobro do trajeto, gastava o dobro. E, tipo assim, eu vi, cara, não tem condições de eu continuar fazendo isso. Então, durante aquele mês eu comia basicamente arroz com ovo, com frango, assim. Eu apertei mesmo o cinto, assim, ó, de verdade, né? E ia juntando, assim. Eu também tinha um costume de comprar um cheeseburger uma vez por semana, tá? Principalmente quando eu tava sozinha, eu sentia mais assim, essa vontade, às vezes, de fazer isso. Tipo, não tô afim de cozinhar e comprava um cheeseburger. E eu tinha esse costume de uma vez por semana fazer isso. Era R$ 10, tá? Hoje em dia, tipo, tá uns 15, 17 nesse lugar que eu comprava. Olha, a inflação, gente, tá quase o dobro, né? E isso faz o quê? Faz quase 3 anos, né? E já era barato naquela época. Até hoje é barato, assim, tipo, né? Um dos mais baratos aqui perto do meu bairro, né? Tipo, era na minha rua, bem dizer, né? Então, esse valor também, durante esse mês, eu colocava, era R$ 10, só daria R$ 40 por mês. Gente, qualquer valor eu tava considerando, tá? Então, eu pedi pra Deus pra multiplicar o gás, isso também é pra outro vídeo, pra um testemunho, assim, que o gás durou, tipo, mais de um ano, gente. Foi muito louco essa época. Mas o fato é que eu consegui, assim, juntar esse valor com as vendas, com as coisas, enfim. Nisso eu já tinha passado em 2 concursos públicos, mas eu ainda não tinha sido chamada, né? Eu fui chamada só em 2023 pra... Não, 2023 pra um deles, o outro ainda nem fui chamada.
eu continuava ali trabalhando, vendendo, enfim, fazendo as coisas. E então eu juntava primeiro, não importava se eu tava, tipo, passando quase fome, não importava, eu ia pagar essa conta. E eu comecei a realmente ter um pouco mais de controle nessa parte administrativa que eu não queria me meter, porque, era dinheiro dos outros, era empresa dos outros, mas quando envolveu o meu dinheiro, o meu nome, aí a história era outra, né? Então eu não ia ficar com uma dívida, eu não ia fazer virar uma bola de neve, não importava o que eu fosse fazer. Então, colocava ali todo o dinheirinho. Aí quando eu colocava lá no CDB, né, eu juntava ali o valor da fatura. Aí eu começava a juntar de novo. Aí, tipo, aí eu afrouxava um pouquinho, aí eu pedia um cheeseburger, aí eu fazia alguma coisinha assim. A questão é que começou a aumentar, né? Uma que a pandemia foi perdendo, assim, a força, digamos, aí tinha um pouco mais de viagens, coisa e tal. Eu comecei a dar umas aulas, inclusive, né, do outro canal de dança pra uma menina dos Estados Unidos. Eu comecei a dar algumas aulas a domicílio. E realmente, gente, naquele primeiro mês eu consegui juntar esse valor e sobrou ali uns R$ 40 no CDB que eu não tive que resgatar, porque aí chegava no fim do mês, eu tinha que resgatar pra pagar as contas, né? Então, assim foi aumentando. E aí, quando eu chegava nos R$ 700, eu fazia igual a Dilma, né? Eu dobrava a meta. Chegava na meta e dobrava a meta. Vou juntar pra já ter pro próximo mês pagar a fatura e não ficar tão preocupada ao longo do mês se eu vou ter ou não o dinheiro pra pagar a fatura inteira. E assim eu fui fazendo. Então eu ia juntando de 700 em 700 e isso foi, tipo, multiplicando, sabe? Chegou ali no meio do ano, eu já tinha conseguido, tipo, juntar algumas parcelas ali, pra quando chegasse, e tava rendendo, né, um pouquinho ali. A Selic até tava meio baixa, se eu não me engano, nessa época, mas era mais por ter aquele valor assim, pra quando chegasse lá na fatura, eu ter o valor e tá despreocupada. Então, o que que mudou quando eu consegui, né, tipo, primeiro, eu consegui todo o valor pra quitar a dívida, só que eu não quitei ela toda de uma vez, porque esse valor me rendia um pouco. Enquanto isso, eu fui estudando sobre reserva de emergência, sobre CDB, sobre. Eu já estudava um pouco sobre renda variável, mas eu não tinha coragem ainda de investir. Então, eu consegui, né, juntar um montante pra quitar a dívida. Ela não virou uma bola de neve, graças a Deus, assim, né? Eu consegui, tipo, manter, né? Mas, tipo, teve o primeiro mês que eu tava contando que realmente iam me dar esse valor ainda. Eu ainda tava meio assim, né? Confiando que ia chegar no dia e eu tinha juntado até uns 300, 400. E chegou no dia a pessoa não tinha pra me dar o valor. E eu atrasei, gente, tipo assim, uns 3 dias, sabe? Foi muito pouco. E eu tive que pagar uns, sei lá, uns 30, 40 de juros. Foi uma coisa muito absurda, assim. Aí eu disse, cara, aí não, aí deu, sabe? Então, comprei umas briguinhas, comprei, sabe? Ficaram chateados com alguns nãos meus? Ficaram, sabe? Bastante gente, assim, tipo, eu disse, cara, eu não tenho condições financeiras, e deu, sabe? Enfim, aconteceram N coisas, eu tive que dizer alguns nãos, né? Mas quando eu consegui, tipo, juntar esse montante, eu fiquei muito tranquila, porque eu sabia que, cara, não importava o que acontecesse, pelo menos para o cartão de crédito, eu ia ter, porque são juros muito absurdos, muito abusivos, entende? Então, nesse meio tempo, a minha mãe vendeu a casa, né? E aí, tipo, começou a pagar aluguel. Então, ali eu já tava, tipo, procurando casa para comprar, sem a mínima condição, né? Mas o negócio é ter fé. E foi assim que eu juntei, né, tipo, os primeiros R$ 1.000. Quando chegou nesse valor, e aí eu consegui mais um valor a mais do que, tipo, de pagar as parcelas, né? Eu já poderia quitar se eu quisesse. Faltava, tipo, sei lá, umas 3 parcelas, eu já tinha o valor de 4, 5, sabe? E então a minha vida, tipo assim, o que mudou é que eu tava muito mais tranquila, sabe? Tipo, eu conseguia dormir, que é uma coisa que, cara, quando tu tá com a dívida, tu não consegue dormir, tu fica pensando só nisso, isso suga tuas energias, sabe? É algo assim muito surreal, sabe? Eu não conseguia nem trabalhar, não conseguia fazer nada, eu não conseguia pensar na minha própria área, sabe? O vídeo, sabe? Tipo, ver vídeos no YouTube acaba me acalmando, assim, né? Tipo, quando eu tô ansiosa, coisa e tal. Então, isso acabava me ajudando a estudar pra concurso, né? Tanto que uma das provas eu gabaritei português, eu tirei primeiro lugar no concurso. E a outra, eu tava muito mal, tava com muita dor de cabeça. E eu tava, tipo, meio enjoada, assim, também, sabe? E a prova é, tipo, de 5 horas, né? Eu nem sei quantas horas foi, mas é uma coisa assim, é mais de 4 horas de prova. E eu errei só 2 questões de português mesmo, morrendo de dor de cabeça, numa prova gigantesca, assim. Eu ainda fui muito bem, né? Claro, né? Então, foi muito perrengue. Eu tive que, né, tipo, penar muito, assim, sofri um bocadinho, assim, né? Eu tive que abrir mão de coisas essenciais muitas vezes, né? De coisas, tipo assim, sentido de alimentação básica, tipo, lazer básico, sabe? Que, sim, um pouquinho de lazer é importante, tá, gente? Eu tive que abrir mão de muita coisa. Tem coisa que até hoje eu ainda não fiz, tá? Por exemplo, eu tô desde 2019 sem viajar, e a primeira vez que eu viajei depois de todos esses anos foi agora no fim de dezembro, tá? Então, depois de 5 anos, 6 anos, tá? Eu passei sem viajar, tipo, mal pra outra cidade, tipo assim, sabe? Nem pra outras cidades aqui ao redor, nada. Então eu tive que abrir mão de bastante coisa por bastante tempo, mas eu vou dizer assim, cara, que valeu a pena, sabe? Então, quando você consegue, quando você tá com uma dívida e você consegue quitar ela, ou ter o valor ali pra quitar, e já meio que fica como reserva de emergência, né? Tipo, que eu preferi não quitar toda de uma vez, porque senão eu ia voltar ali do zero, se acontecesse qualquer coisa assim imprevisto, né? Eu, tipo, não tinha aquele valor ali na hora. Então eu preferi ficar
e juntando, buscando, né, juntar, pra não precisar usar pra outra coisa, né? Não precisei, graças a Deus, mas se eu precisasse eu ia ter ali, né? E ainda conseguir esse valor a mais. Então, quando você consegue sair da dívida e ainda tem um saldo, digamos, de R$ 1.000 que seja, tipo assim, cara, parece que tudo se torna possível, sabe? Parece que você consegue, tipo, raciocinar, você consegue pensar, tá, respira, agora o que que eu faço? Agora qual que é a próxima meta? Agora eu posso juntar 3 mil, 5 mil, se eu conseguir, né? Tipo, cara, eu tava com dívida de quase 10 mil e consegui quitar e ainda tô com ali um saldinho, sabe? Você começa a ver que é possível, você começa a ver que você consegue avançar, você consegue voltar a ter algumas metas, alguns sonhos que você talvez ficasse remando, a preocupação diminui, assim, gente, sério, vale muito a pena. Se você tá com uma dívida hoje, se talvez você deixou virar uma bola de neve, sério, se empenhe em estudar como fazer isso, tente fazer negociações, sabe? Que você não tem que pagar juros abusivos, enfim, sabe? Se ainda não virou uma bola de neve, se você consegue pagar a fatura inteira, né? Principalmente o cartão de crédito, tá, gente? É uma coisa muito, tipo assim, como eu falei, foi vantagem, porque eu paguei menos juros, mas poderia ter dado muito errado, né? Então foi, tipo, uma coisa meio desesperada ali na época pra tentar ajudar minha mãe, a empresa dela, enfim. Mas ao mesmo tempo, com algumas convicções, como eu falei. E, tipo, eu não precisei pedir empréstimo dessa maneira mesmo de banco, mas o crédito é um empréstimo, né? O cartão de crédito é um empréstimo. Então, dívida parcelada, de certa forma, é um empréstimo. Então, eu não fiz aquilo que eu disse que eu nunca ia fazer na minha vida, graças a Deus, né? Eu também sempre busquei ter o nome limpo, né? Porque a Bíblia também fala que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, eu sempre busquei nunca sujar meu nome, nunca ter dívida, não comprar parcelado, mesmo ganhando pouco, vindo de uma família que não é rica, eu sempre busquei fazer isso, sabe? Tive que abrir mão muitas vezes de coisas básicas, como eu falei, de andar com tênis furado e às vezes pegar resfriado, assim, por coisas do tipo. Cara, às vezes tu tem que fazer algum sacrifício que outras pessoas não vão ter que fazer porque nasceram numa família com mais condições ou com mais organização, né? No meu caso nem era questão de condições muitas vezes, era questão de organização mesmo. E eu tinha que me virar, assim, sabe? Tipo, eu não podia trabalhar, né? Porque era a universidade pública, a faculdade era integral, mas aí eu dava aula particular, vendia trufa na faculdade, fazia coisas do tipo pra pagar minhas passagens, pra pagar o almoço ali. Eu tinha direito a algumas coisas ali, tipo, pagar menos no almoço, por ser baixa renda, tinha vários direitos, várias coisas assim. Eu fui bolsista durante 3 anos. Então eu trabalhava pra faculdade, né? Eu era bolsista, tipo, de extensão, vinculada à pesquisa. Então eu tinha ali um pouquinho de salário, digamos, né? Que valia como créditos pra também pra minha formação, né? Valeu, assim, tipo, pra o meu TCC, pra várias coisas, sabe? Foi bem bacana e eu ainda ganhava dinheiro por isso, né? E por isso que eu tinha esse cartão desde a época da universidade. Vale a pena, sabe? Você realmente lutar, sabe? Se você tiver que abrir mão de alguns confortos, né? De algumas coisas, assim, que você considera básico por um tempo. Gente, eu tinha, assim, sabe, a convicção de que Deus realmente tinha falado comigo que ia ser só um mês, mas no fundo eu não acreditava que eu podia sair daquela pindaíba em um mês só, sabe? A ponto de eu tava ali juntando moedinha às vezes pra comprar comida e no outro mês eu ia estar conseguindo fazer sobrar ali no CDB e juntar o valor completo da parcela e, tipo, foi uma coisa muito rápida, assim, sabe? Então vale a pena apertar o cinto, assim, tipo, porque geralmente acontece muito mais rápido do que você imagina, sabe? Eu ia ficar fazendo aquilo pelo tempo que fosse necessário, mas graças a Deus, assim, eu já pude pelo menos relaxar um pouquinho ali já no depois de um mês, né, apertando o máximo, já pude voltar a usar o carro, já pude voltar a fazer algumas coisinhas assim aos pouquinhos, né? Demorou um bom tempo pra eu, digamos, voltar a ter um mínimo de conforto, por exemplo. Nessa época eu parei até de ficar comprando X toda semana, né? Porque eu comecei a pensar, tipo, tudo, cara, mas quanto que isso rende, quanto que isso pode se transformar no futuro, não sei o quê. E você meio que cria um hábito onde você tudo pensa, cara, tá, e se eu investir isso aqui ao invés de gastar, sabe? Isso é um hábito muito bom, assim, né? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, onde eu vou contar o que muda depois dos 5 mil, 10 mil, quem sabe, né? Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.